que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos de 1 a 10. Queria que você abrisse sua Bíblia aí e acompanhasse com toda atenção esse texto, tá? Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu vou ler na versão da NVI. O texto diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Sabe que o livro de Provérbios, se você não teve ainda a curiosidade de fazer dele uma leitura frequente, diária, eu aconselho a fazer, porque o livro de Provérbios são ditos populares, né? São expressões de sabedoria, são aquelas frases curtas que acabam surgindo, especialmente entre pessoas idosas, né? Elas soltam algumas frases que isso tem a ver com a experiência delas ao longo da vida, e aquilo vem para nós como um dito de sabedoria. E Provérbios é uma coletânea disso, claro, orientado por Deus, né? Deus acaba fazendo concentrar num livro só vários desses ditos populares que acabam sendo apontamentos para transformar pessoas, direcionamentos para a maturidade da pessoa. Em geral, o livro de Provérbios ele é formado por cada 2 linhas um provérbio. Então, geralmente, assim, quando a gente olha para provérbio, você percebe que você lê 2 linhas, a terceira já é outra coisa, já mudou de assunto. Porque a cada 2 linhas é um provérbio. E é muito gostoso de ler, porque em 2 linhas você tem coisa preciosa, né? Você aprende em 2 linhas só. Porém, no livro de Provérbios também tem algumas seções, algumas coletâneas de provérbios que têm um tamanho um pouco maior. E dentre essas seções tem as chamadas seções Filho Meu. É quando começa um provérbio dizendo assim, Filho Meu. Aí tem quando tiver o próximo Filho Meu, mudou o assunto, né? E o que nós lemos aqui faz parte dessa seção chamada Filho Meu. Então, os versos de 1 a 10 de Provérbios 3 têm uma ligação lógica entre si. A exortação aqui é para que não haja esquecimento dos mandamentos, dos ensinos de Deus, que ressoa como Deus, um pai, falando ao seu filho. Por isso que começa assim, né? Se dirigindo ao filho meu, né? Mas é muito interessante a maneira como esse provérbio ele é apresentado, porque ele acaba refletindo algo que hoje nós chamamos de lei da causalidade. Não confunda com casualidade. Causalidade, ou seja, é a chamada lei da causa e efeito, né? Todo efeito tem uma causa. Que isso é usado na filosofia, né? Faz parte da lógica. Isso é usado em várias áreas do conhecimento, dizendo assim, que quando você tem um efeito, você tem que estudar a causa, o que causou aquilo. E em Provérbios 3, nós temos isso de uma forma muito exposta, muito evidente. Está falando aqui de causa e efeito. Ou seja, está dizendo assim, que nós não devemos nos esquecer
que nós precisamos guardar no coração os mandamentos de Deus, os mandamentos do Pai, né? Tornar isso prática na nossa vida, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E o verso 2 diz a razão pela qual se deve guardar. E a razão é, porque eles, os ensinos e mandamentos, vão aumentar os teus dias. E diz que vão te acrescentar anos de vida e paz. Ou como traduziu a NVI, diz que eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Lhe darão prosperidade e paz. Uma relação causa e efeito, não é? Guardar é a causa. O efeito é quantidade de vida, qualidade de vida. Então, ele está dizendo assim, se você quer vida longa e vida boa, vida de qualidade, você precisa causar isto. Porque esse efeito é causado por alguma coisa. E a causa é, você guarda os mandamentos de Deus e você pratica a lei de Deus. Quando você faz isso, quando você provoca essa causa, você tem um efeito. E é interessante porque daí por diante, todo o contexto, né, o conteúdo desse provérbio, ele está em cima de causa e efeito o tempo todo. E se a gente pudesse fazer aquelas colunas, né, que a gente faz no computador, né, então você colocaria duas colunas. E numa coluna você coloca assim, qual é a causa? E na outra coluna você coloca, qual é o efeito? Eu tenho absoluta certeza que todos nós vamos gostar muito dos efeitos. Porém, temos que pensar assim, os efeitos precisam da causa. Porque se você conseguir provocar essa causa, você vai ter um efeito provocado. Então, existem 4 áreas que a gente precisa olhar para esse provérbio e entender que pessoas que são transformadas por Deus, elas dão atenção a essas áreas. Ou seja, elas se preocupam com isso, elas focam numa causa e elas conseguem um efeito. E eu queria que a gente pensasse sobre isso nessa noite aqui, tá? Nós precisamos olhar para algumas coisas na nossa vida, para essas áreas, e se a gente observar nessas áreas o que causa os efeitos, nós vamos conseguir os efeitos. Porque os efeitos nós estamos querendo, né? Eles são cobiçados por nós. Porém, os efeitos não são mágicos. Os efeitos eles não vão simplesmente acontecer na nossa vida se nós não causarmos isso. E Deus é tão bondoso, tão amoroso, que Ele nos dá a receita assim, bonitinho. É só você seguir a receita que você consegue aquilo que você, de fato, acaba querendo. Primeira área é a área social. Veja lá, versículos 3 e 4 dizia assim, que o amor e que a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e você vai ter boa reputação. Ou seja, qual é o efeito? Eu quero ter esse efeito na minha vida. Eu quero alcançar o favor de Deus, quero alcançar o favor das pessoas, eu quero ter boa reputação. O provérbio está dizendo assim, ó, você quer ser assim? Você precisa causar isso. Como é que você causa isso? Ele diz que você tem amor, que você tenha fidelidade, que isso jamais te abandone, que você faça disso um colar para o teu pescoço, que você escreva isso na tábua do teu coração. Já viu quando alguém está com um colar? Você olha na pessoa, você olha no colar. O colar chama atenção. É o que está na frente, né? Então, ele está dizendo assim, ó, faça da bondade algo que seja um colar. Que as pessoas olhem e vejam, essa pessoa é bondosa, é amorosa, ela é leal. Isso tem a ver com a nossa vida social. Alguns versos adiante, o provérbio vai nos ajudar a entender mais detalhadamente a esse respeito, né? Como que é isso na prática? Olha lá, está dizendo versículo 27 a 30. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Aí diz assim, ó, não diga ao seu próximo, volte amanhã
e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Está vendo? É a prática. Você quer ser bondoso na prática? Quer ser uma pessoa amorosa na prática? Quer demonstrar que você é uma pessoa transformada por Deus na prática? Você precisa praticar isso aqui. Se você fizer isto, você causa um efeito. Você alcança boa reputação. Por quê? Porque você não está dizendo ao seu próximo, volte amanhã, eu vou te dar algo. Você não pode ajudar hoje? Por que essa enrolação? Né? Por que nós somos assim? Aí ele diz assim, não planeje o mal contra o seu próximo. Outra coisa é se fazer, não posso planejar mal contra as pessoas. Que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Ou seja, tudo isso que está dizendo aqui, versículo 27 a 30, é a bondade na prática, é o amor na prática. Se você quer ser uma pessoa que tem uma vida social saudável, que você se preocupa com pessoas, demonstrando transformação verdadeira, você precisa ter essa prática. Porque essa prática causa um efeito. Eu queria que as pessoas me olhassem melhor, que as pessoas me amassem mais, que eu tivesse boa reputação, que eu alcançasse graça de Deus, favor de Deus. Deus está dizendo, tem uma receita. Se você for uma pessoa que se torna um colar na sua vida, e escreve no teu coração amor, fidelidade, você é uma pessoa leal, bondosa, de fato, você alcança isso. Basta você focar na causa que você alcança aquele efeito. Isso tem a ver com o universo das relações, com a forma como você vê, como você trata as pessoas, com a sua vida social. O texto está dizendo, faça disso uma coisa que todo mundo possa ver. Demonstra isso, de fato. Você não pode dizer assim, mas eu sou uma pessoa bondosa, mas ninguém vê, ninguém sente, ninguém percebe, ninguém é atingido por isso. Se você for uma pessoa boa, de fato, as pessoas vão ver. Pessoas transformadas são pessoas boas, amáveis, leais, relacionáveis. Tornam as pessoas o alvo da sua bondade, da sua lealdade. Pessoas transformadas, elas travam relacionamentos significativos, duradouros, abençoados, abençoadores. E é importante a gente pensar em vida social. Pensar como que a nossa vida atinge outras vidas, como que a nossa vida se preocupa com outras vidas. Porque isso é um sinal de uma pessoa transformada. Gente transformada por Deus, que Deus aprecia em abençoar, são pessoas que são preocupadas com outras pessoas. Que têm uma visão social mais ampla. O resultado diz no versículo 4, né? E acharás graça, boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Você vai ter boa reputação. Esse é o efeito, se você focar naquela causa. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa leal. Uma segunda área que nós também precisamos nos preocupar, porque pessoas transformadas dão atenção a isso, é a área espiritual. Os versos 5 e 6 dizem, confie no Senhor de todo o seu coração. E ainda diz assim, não se apoie no seu próprio entendimento. Algumas versões traduziram, não te estribes no seu próprio entendimento. Mais que isso diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Pessoas transformadas, elas confiam mais em Deus do que nelas mesmas. E é interessante essa expressão, né, que algumas versões traduziram como não te estribes no teu próprio entendimento. Não sei se você sabe andar a cavalo, se você já andou alguma vez, né? Mas o estribo aqui é o estribo do cavalo. Porque o estribo do cavalo, quando o cavalo dispara, você tem que ser, praticamente você fica de pé em cima do cavalo. Você tem que firmar o teu pé no estribo, para você não cair, né? Então, ele está dizendo assim, ó, não firma o teu pé no seu próprio entendimento. Não firma. Você vai cair do cavalo. Você precisa confiar no Senhor. Não se apoie na sua inteligência, no seu raciocínio, no seu jeito de pensar. Não confie nisso. Porque isso tem a ver com a sua vida espiritual. O que prejudica a nossa vida espiritual somos nós mesmos.
É a maneira como a gente não confia em Deus. A gente passa a confiar em nós mesmos. A gente se firma, né? A gente bota o pé no estribo do nosso próprio entendimento. Caiu alguma coisa aqui? Ah, na frente. Ah, tá. Porque aqui atrás não caiu nada. Alguma coisa caindo. Mas a ideia é não se firme no que você acha, no que você pensa, no que você compreende. Porque quando você faz isso, você não se apoia em Deus. Isso tem a ver com a vida espiritual. Nós precisamos nos apoiar mais em Deus. Isso implica que pessoas que guardam os mandamentos de Deus, e são transformadas por esses mandamentos, elas não confiam na maneira como elas pensam. Elas não dependem da sua forma de entender as coisas. São pessoas que não permitem que o seu próprio entendimento, ou a falta de entendimento das coisas, possa atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Porque às vezes é isso, né? A gente não entende muito os caminhos de Deus, isso vai atrapalhando a nossa vida com Deus. Mas pessoas transformadas dão atenção à sua vida espiritual. O texto diz que implica em reconhecer a mão de Deus por todo o caminho que a gente passa. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Sejam eles claros ou escuros, caminhos leves, caminhos pesados. A pessoa transformada, ela entende que em todos esses caminhos acaba havendo uma oportunidade de conhecer Deus mais, de conhecer Deus melhor. É reconhecer. É você olhar para o caminho todo e dizer, olha, eu estou percebendo Deus nesse caminho todo aqui. Isso é vida espiritual. Se você quer os seus caminhos endireitados, esse é o efeito, o texto está dizendo, confie em Deus. Essa é a causa. Pessoas que têm os seus caminhos direitos, são pessoas que reconhecem o Senhor em seus caminhos. São pessoas que não se estribam no seu entendimento, mas confiam no Senhor. Se submetem a Ele. Isso tem a ver com vida espiritual. Esse efeito só é possível com a causa da confiança. Se você não confia, você não consegue esse efeito. Uma terceira área que nós precisamos também investir, porque pessoas transformadas dão atenção a esta área, é a chamada área pessoal. Olha só, versículo 7 diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. O provérbio recomenda como se relacionar com as pessoas, como a gente se relaciona com Deus, mas também está dizendo como a gente se relaciona com a gente mesmo. Porque uma pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, ela não é humilde. E ela tem problema, não com o outro, não com Deus, ela tem problema com ela. E, consequentemente, ela terá problema com os outros e problema com Deus. Mas o problema começa nela, que é a forma como ela se vê. Falta humildade a ela é sábia aos seus próprios olhos. É preciso ter cuidado como a gente se vê, como a gente se enxerga, como a gente se percebe. A nossa falta de confiança e dependência de Deus, ela pode ser transformada em arrogância, em falta de humildade. É quando eu acho que eu dou conta da minha vida. E esse é um efeito desastroso que a arrogância, a falta de humildade causam. E está dizendo aqui, olha, você precisa temer o Senhor, você precisa evitar o mal na sua vida. E para isso você precisa não ser sábio aos seus próprios olhos. Tem que ser uma pessoa mais humilde. A gente só sabe se colocar diante de Deus, diante das pessoas, sabendo como a gente se coloca diante de nós mesmos. Isso tem a ver com a sua vida pessoal, com a sua relação com você mesmo. E veja que o efeito disso recai sobre nós mesmos. Verso 8 diz, será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. A NVI traduziu assim, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha o efeito, vai te fazer bem. Eu quero saúde para o meu corpo. Eu quero me sentir bem. Eu quero refrigério para os meus ossos.
quer esse efeito? O que causa isso? O que causa isso é você não ser sábio aos seus próprios olhos. Que a pessoa sábia aos próprios olhos, ela se automedica. Ela acha que ela não precisa nem de médico, né? Ela não vai atrás, ela não se cuida. Vai ficar doente. Pessoa arrogante, pessoa que não é humilde, fica doente. Porque ela não se submete, ela não se enxerga como deveria se enxergar. Vida pessoal. Pessoas transformadas, elas dão atenção à sua vida pessoal. Se o efeito que nós queremos é um corpo saudável, é refrigério para os nossos ossos, o provérbio está nos orientando de uma forma muito sábia e simples, dizendo, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja. Você precisa ir somando isso tudo, não é? Você precisa aprender a confiar no Senhor. E não achar que você dá conta da sua própria vida. Porque senão o efeito que você vai ter é desastroso. Você vai ter mal na sua vida. Você vai ter corpo doente. Vai ter vida que não é saudável. E Deus está dizendo, não precisa disso. Basta olhar para a lei da causa e efeito. Você quer esse efeito? Busca aquela causa, que ela é muito melhor, né? Se você não for sábio aos seus próprios olhos, você vai ter saúde para o seu corpo. E uma última área que o texto aqui ele acaba apontando é a área financeira, ou a área da subsistência, né? O versículo 9 diz, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Destinar parte dos seus bens, da sua renda, à obra de Deus, é considerado por quem escreve provérbios como um ato de honrar ao Senhor. Isso é honrar a Deus, né? Talvez nós precisemos ser mais fiéis daqui por diante, olhando para isso. Porque às vezes nós tornamos o ato, né, da gente honrar o Senhor com bens ou doar alguma coisa para a causa de Deus, como se fosse uma coisa fria. Contas a pagar, não é? A gente pensa muitas vezes dessa forma. Tem gente que é assim. Ela acha assim, ser uma pessoa que, eu dou o dízimo, eu dou minha oferta, isso é um ato de responsabilidade cristã e nada mais que isso. Então, se eu vou lá e faço, friamente faço. Ou a daqueles assim que não fazem. Eu não faço porque a Bíblia fala que tem que dar de todo o coração. Não vou dar de coração, então não vou dar. A daqueles que dizem assim, não, é porque a Bíblia fala que é para contribuir conforme propôs no coração. Eu propus dar R$10 por mês do coração, eu dou com alegria. E faz dessa forma. A daqueles que gostam de pensar assim, o dia que o pastor chorar, o dia que ele começar a clamar e dizer assim, tem conta para pagar. Aí eu vou lá e faço. Porque eu gosto de socorrer. Eu tenho o dom de socorro. Então, só quando a coisa estiver à beira da falência, eu vou ajudar. Tudo isso, irmãos, que eu estou exemplificando aqui, é uma forma errada de contribuição. Não faça dessa forma. Porque a Bíblia trata isso como um ato de honra ao Senhor. É um culto ao Senhor. Nós cultuamos a Deus. Por mais que você faça durante a semana um pix, mas faça daquele pix um ato de honra ao Senhor. Talvez nós não estejamos no momento do culto aqui como nós estamos agora. E tem gente que faz questão de trazer um envelope no dia do culto e colocar aqui, às vezes com comprovante dentro, ou às vezes com dinheiro mesmo dentro, porque compreendem isso é um ato de honra ao Senhor. Então eu faço durante o culto. Tudo bem, não há problema. Admiro quem faça assim. Mas quando você faz durante a semana, você está em casa agora, fala, opa, o pastor falou, lembrei agora, vou fazer um pix para a igreja. Não faça simplesmente assim, porque é importante porque a igreja está precisando de dinheiro. Nunca dê o seu dízimo pensando que a igreja está precisando de dinheiro. Não faça isso. Porque, como eu sempre digo, se você não doar, Deus vai levantar alguém que vai doar. Às vezes é um incrédulo. E aqui nós recebemos dinheiro de todo lugar. Às vezes Deus levanta alguém lá, que eu não sei de onde veio. E do nada você vai fazer, estou fazendo uma oferta para a igreja. Amém, aleluia.
Mas nunca dê pensando assim, é porque a igreja está precisando. Não faça isso. Dê pensando assim, eu estou honrando ao Senhor com isso. É o meu ato de honra a Deus. Porque pode chegar um dia que nós vamos ter uma igreja mais farta de recursos. Amém? Que você vai olhar e falar, nossa, mas está sobrando dinheiro. Estamos juntando. E nesse dia, você tem que pensar assim, eu vou continuar honrando ao Senhor. Porque eu não dou porque a igreja precisa. Eu dou porque é um ato de culto meu para com Deus. Eu quero honrar a Deus com isso. Não importa se a igreja já está com muito dinheiro, não está. Eu não estou dando porque a igreja precisa, ou porque a igreja não precisa. Eu estou dando porque é um ato meu com Deus. Culto a Deus. O provérbio trata dessa forma. Nós precisamos aprender a lidar com a vida financeira dessa forma. Isso tem a ver com o nosso sustento, nossa subsistência. É um ato de honra a Deus. Eu dou ao Senhor os meus primeiros frutos. O versículo 10 diz assim, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é o efeito. Lembra das duas colunas lá? Ah, essa coluna aqui, a gente gosta dela, né? Ah, Senhor, é isso que eu quero para mim. Eu quero os meus celeiros fartos, né? Eu quero vinho transbordando dos lagares. Como a NVI traduziu, né? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris vão transbordar de vinho. Esse é o efeito. O que causa isso? Eu estou honrando ao Senhor com os meus bens. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que se você der o dízimo na igreja, os teus barris vão transbordar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você vai honrar o Senhor com os seus bens. É completamente diferente. É muito mais do que dar dízimo na igreja. Honrar o Senhor com os bens é quando você consagra tudo para Deus. É quando você trabalha lá onde você está e você sabe que aquilo ali é Deus que te deu. Você depende de Deus ali. É quando você tem a sua empresa e você não acredita que porque a sua empresa é a melhor do mercado que as pessoas vêm comprar ali. Não. É quando você acredita que Deus está com você ali. E Ele manda clientes para você ali. E eu estou honrando a Deus com os meus bens. Quando você faz isso de uma forma completa, total, o efeito disto é, sua vida será abençoada. Mas eu não estou dizendo aqui que você vai ser abençoado só porque você vai entregar seu dízimo na igreja. Porque às vezes você faz de uma forma mecânica, fria, apostando nisso, confundindo igreja com loteria. Não faça isso. Você precisa honrar ao Senhor com os teus bens. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando você honra a Deus com os seus bens, quando você entende que dinheiro não é uma coisa humana, não é uma coisa que só tem a ver com o ser humano, mas tem algo a ver com a subsistência, que Deus me dá recursos para que eu subsista. Quando eu consagro a Deus toda a minha vida, e eu estou honrando a Deus também com os meus bens, o texto está dizendo que a sua vida vai ser farta, vai ser cheia. Porque esse é o efeito. E o que está causando isso é porque você está fazendo da sua vida um culto a Deus. Está consagrando tudo a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você persiga e persista em ser uma pessoa transformada. Guarda no coração os mandamentos. Aplica a tua vida à palavra de Deus. E aí então, essas áreas todas da sua vida vão estar consagradas a Deus, né? Elas vão sofrer mudanças radicais e vão evidenciar que houve uma grande transformação na sua vida. Eu sei, como eu disse aqui, que todos nós queremos os efeitos apontados no texto aqui. A gente gosta da coluna 2. Mas é preciso trabalhar nas causas, na coluna 1. Aquilo que causa esse efeito. Queremos ser bem vistos, queremos ter boa reputação. Então seja amoroso, seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa leal. Nós queremos que o Senhor endireite os nossos caminhos.
deixa tudo certinho, né? A gente gosta disso. Você quer isso? É preciso então confiar nele, reconhecer que ele está em toda situação da sua vida. Nós queremos ter uma vida longa, saudável, queremos ter saúde. Está dizendo, é preciso ser mais humilde, não cessar os seus próprios olhos, é preciso temer ao Senhor. Ah, nós queremos que os nossos celeiros estejam cheios, transbordantes. É preciso honrar ao Senhor com os nossos bens, dar prioridade a Ele. Quando você faz isso, trabalha nas causas, você terá os efeitos. Está claro isso? Causa gera um efeito. Esse é um dos princípios da lógica. Causalidade, ou seja, todo efeito tem uma causa. Todo efeito é uma causa. Você quer esses efeitos na sua vida, você precisa causar essas coisas. E Deus está querendo te ajudar a causar essas coisas. O mundo está carente de pessoas assim, de gente transformada, as igrejas também. Por isso que nós precisamos orar a Deus, nos submeter a Deus, clamar a Deus, Deus nos ajude. Porque nós queremos, de fato, ser pessoas que demonstrem essa transformação em nossa vida, todo dia, para a glória e para a honra dEle. Amém?